Então, né, pessoal, nós estamos no quarto episódio da terceira temporada do Bioproto Entrevista. A nossa convidada de hoje é a doutora Marília Kaline da Silva Torres, que é graduada em Biomedicina de Pernambuco, a UFPE, mestre em Biologia Celular e Molecular Aplicada pela Universidade de Pernambuco, a UPE, e doutora em Ciências Biológicas também pela UFPE. E o nosso tema de hoje é por dentro das relações entre obesidade, inflamação e sistema imunológico. Você quer dar um oi para o pessoal, Marília? Oi, pessoal, boa tarde a Leide, boa tarde a todos, né, que estão conectados aqui com a gente. Então, eu gostaria de agradecer, né, primeiramente, ao convite aí do grupo Bioprote, um grupo extremamente especial, né, o qual eu já fiz parte, participou aí da minha trajetória, né, durante o doutorado. E aí eu fico extremamente feliz por ter sido convidada por esse grupo, né, para participar e poder palestrar, falar um pouquinho aqui sobre um tema tão pertinente, né, e tão atual, tão importante, que é a obesidade. Então, muito obrigado aí pelo convite. A gente que agradece, Marília, a tua participação aqui com a gente. Então, pessoal, como vocês sabem, né, o Bioproto Entrevista ele funciona em um esquema de perguntas e respostas. Nós já temos um roteiro prévio preparado aqui de algumas perguntas que eu vou fazer para a Marília, mas vocês também podem ficar à vontade para fazer perguntas, que aí a Marília vai respondendo, eu vou pegando elas aqui no comentário, certo? E passando para a Marília responder, tá bom? Então, vou dar início aqui, Marília, pelo roteiro que nós temos, né? Ok. Para começar, você pode falar um pouquinho para o pessoal o que é a obesidade? Então, antes de falar da obesidade, né, de dar essa definição para o pessoal, gostaria de lembrar que dia 4 de março, agora desse mês, foi o Dia Mundial da Obesidade, né, o dia que se comemora, né, que é, na verdade, é um intuito de abordar sobre a temática para alertar a população dessa pandemia, né, global, e que, feito em parceria, né, com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e a ABESO, e a Fundação também Internacional, né, da Obesidade, eles fizeram em conjunto um manifesto, né, e lançaram um PDF, lançaram um e-book que fala e relata um pouquinho sobre as diversas complicações da obesidade, em todas as suas formas. Esse manifesto ele tem como tema cuidar de todas as formas. Então, foi um e-book que foi lançado agora esse ano, nessa campanha desse ano, e que é bem interessante, né? Então, depois eu posso até mandar o link para o pessoal que tiver interesse, né, em saber, em conhecer um pouquinho mais sobre essa doença. Posso deixar aqui no final, né, da live. Então, vamos lá, né? Obesidade. Então, Leide perguntou o que é obesidade. A gente sabe, né, todos sabem aqui, que a obesidade ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura no nosso corpo. E hoje a gente sabe que trata-se de uma doença, né? Até pouco tempo atrás ela não era considerada uma doença. E hoje a gente sabe que trata-se sim de uma doença crônica multifatorial. Então, essa doença crônica envolve vários fatores, obviamente, nessa doença, e ela está associada aí com inúmeras comorbidades, inúmeras doenças e desfechos desfavoráveis à saúde humana. Então, a obesidade, ela hoje é um problema, sim, de saúde pública, de importância, e ela vem crescendo de forma alarmante, né? O que, então, faz com que a gente tenha que ter uma atenção maior com essa população. Então, a gente sabe que a obesidade, ela é preocupante, é alarmante, e cada vez mais a gente está vendo o crescimento aí da obesidade na população mundial. Então, segundo a OMS, a obesidade ela vai ser caracterizada por um IMC, que é um índice internacional que se utiliza para verificar, né, sobrepeso e obesidade. Então, esse índice de massa corporal ele vai estar acima ou igual a 30 quilos por metro quadrado. E aí o indivíduo ele é caracterizado como obeso quando ele se enquadra dentro desse IMC. E o sobrepeso, que também tem importância clínica, a gente sabe que também o sobrepeso, ele também traz alterações, né, funcionais, metabólicas, de importância, é caracterizado quando o indivíduo ele tem um IMC acima ou igual de 25 quilos por metro quadrado. Então, basicamente, esse excesso de gordura é que vai caracterizar aí um indivíduo com sobrepeso ou obesidade, de acordo aí com o IMC. Perfeito, Marília. Eu estou tentando colocar a mão no fone para ver se diminui um pouco do ruído. Não sei se está saindo um barulho chatinho para você, que aqui está tendo um barulhinho agora.
Mas aí eu fico tentando colocar a mão aqui, tá bom? Bom, então, Marília, já que a obesidade é uma doença muito elevada, né, e cada vez mais crescente, você poderia falar um pouco da estimativa de obesidade no Brasil e no mundo? Então, como eu disse, a obesidade ela está cada vez mais crescendo, né? Então, a gente tem uma pandemia. E aí a gente tem dados, né, que estimam que globalmente a população com sobrepeso e obesidade juntas atinge, em média, 2,3 bilhões de pessoas no mundo inteiro. Então, é um número bastante expressivo, né? E o interessante é que ele vai atingir tanto países, né, em desenvolvimento como países desenvolvidos, tá? Como, por exemplo, os Estados Unidos. Então, outro dado alarmante é a obesidade infantil. Então, a gente sabe aí que a obesidade nessa população, né, crianças e adolescentes, ela vem crescendo também de forma, né, bastante preocupante. E aí estima-se 213 milhões de crianças e adolescentes com sobrepeso e 124 milhões de obesos. Então, a gente vê aí um aumento e uma preocupação também nessa população jovem, né, nessa população aí juvenil. Quando a gente vem para os dados aqui do Brasil, no Brasil, o excesso de peso ele acomete mais de 60% da nossa população. Então, vejam quanto a população brasileira está sofrendo com esse excesso de peso, tá? E quando a gente fala de obesidade, a gente tem um número também bem preocupante. 26,8% da população brasileira acima de 20 anos apresenta obesidade, tá? Então, os dados oficiais do Ministério da Saúde, eles também alertam, né, as taxas de obesidade, elas triplicaram desde 1975. Então, de 1975 para cá, para 2020, a gente teve um aumento aí, uma triplicação desse número de indivíduos obesos. Então, a gente pode ver que de um a cada 4 indivíduos brasileiros, eles vão ter obesidade aqui no Brasil. E é interessante que ela afeta pessoas de todas as idades, como a gente viu, inclusive os jovens, né? Então a gente está vendo um aumento cada vez maior desses jovens. Então é uma doença que está acometendo todas as idades e todas as classes sociais, rico, pobre. Então a gente tem aí esses dados e essas estimativas aí bem preocupantes. Então, Marília, e quais seriam os fatores condicionantes, ou seja, as causas da obesidade? Então, Leide, quando a gente fala em causas da obesidade, a gente sabe que, por se tratar de uma doença crônica multifatorial, a gente vai ter aí vários fatores envolvidos nessas causas. Então, a gente sabe que fatores genéticos, eles vão estar associados com a causa da obesidade, fatores endócrinos, né? Desregulação hormonal, neuroendócrina, a gente vai ter os fatores sociais, né, psicossociais, que também vão estar contribuindo aí para o desenvolvimento da obesidade, e é claro que os fatores ambientais, eles entram como fatores aí predisponentes a causar essa doença crônica aí, tão alarmante, né, e tão crescente. E aí, quando a gente fala nesse âmbito, né, psicossocial, a gente lembra aí de tudo aquilo que ele acarreta para essa população obesa, para esses indivíduos, né, com obesidade. E aí a gente tem a questão do constrangimento, a questão da dificuldade de exercer ou de executar atividades físicas nessa população, compromete a aprendizagem, quando a gente fala também, né, dessa população juvenil, que está cada vez mais, né, com esses índices de obesidade, então vai comprometer a aprendizagem, vai levar a quadros de ansiedade, de depressão, de isolamento social. Então a gente entende que existem vários fatores associados que comprometem de uma forma complexa, né, o organismo aí desses indivíduos. As causas endócrinas e genéticas isoladamente, elas são mais raras. Então, aí, na verdade, são vários fatores ali. Tem a genética, tem a desregulação hormonal, mas também vai ter os fatores ambientais que vão pesar grandemente no desenvolvimento aí da obesidade, tá? Então, estima-se aí que o ambiente, né, ao qual o indivíduo ele está, é um importante fator predisponente para o desenvolvimento da obesidade. E aí a gente lembra, né? Quando a gente fala nesse ambiente, a gente lembra da dieta, né? Então, a dieta é um fator importante, e a gente lembra que a dieta ocidental, essa dieta que a gente consome, né, que o mundo inteiro vem consumindo, uma dieta industrializada, que é uma dieta de baixo custo, fácil,
rápida, né, que facilita muito a vida, mas em compensação é uma dieta muito palatável, a gente vai aumentar, né, a ingesta dela, então tende -se a aumentar por ser tão palatável, né, então é bom, é gostoso, então a gente tende a aumentar o prato, então a gente vai ter um excesso de caloria que está sendo ingerido ali. Além disso, essas dietas, elas contêm alto nível de sódio, alto nível de gorduras, alto nível de açúcares, e isso tudo aí vai estar comprometendo e levando a esse acúmulo excessivo de gordura. Tá? Perfeito, Marília. Então, quais seriam as consequências da obesidade na saúde humana? Então, quando a gente fala em consequências da obesidade, são inúmeras, né? Então, se a gente fosse falar de todas as consequências, a gente poderia passar o dia todo aqui, né? Só falando das consequências da obesidade sobre a saúde humana. Mas a gente pode focar aqui em algumas importantes, né? Que já são conhecidos aí das pessoas, né? Da população. Então, a obesidade é um fator de risco para o aumento de colesterol. Então, ele leva a dislipidemias. Então, a gente vai ter, por exemplo, aumento dos níveis de triglicerídeos, né? Os triglicéridos aumentam, a gente vai ter diminuição do HDL, que é aquele chamado colesterol bom. Então, a gente vai ter diminuição, né, daquele colesterol protetor, aumento do LDL, colesterol. Então, a gente vai ter aí uma propção maior, né, desse LDL em excesso, começar a oxidar nas paredes do vaso e promover aí, né, risco de desenvolver placas de ateroma e risco aí de levar um infarto agudo do miocárdio, né, de levar tromboembolismo, certo? De levar uma insuficiência cardíaca. Então, quando esses depósitos acometem, né, esses vasos que irrigam o coração, a gente vai ter problemas seríssimos, né, a nível de doenças cardiovasculares. Além disso, né, dessa descompensação nesses níveis de lipídios, de colesterol, né, essa desregulação, a gente também vai ter o desenvolvimento, por exemplo, de diabetes mellitus tipo 2, outra doença, outra comorbidade que está atrelada com a obesidade, com o excesso de peso. Tá? Então, a gente sabe que o excesso de peso, ele leva a uma condição metabólica que é chamada de resistência à insulina. E aí a gente entende que o indivíduo ele produz insulina, mas essa insulina não é funcional. E não é funcional por quê? Porque está existindo uma disfunção desse tecido adiposo. Então, esse tecido adiposo, ele está disfuncional, ele está secretando citocinas, secretando estímulos que estão atrapalhando a via da insulina. Então, esses indivíduos, eles tendem a desenvolver uma resistência à insulina. A insulina não funciona. E aí a gente lembra, né? Se a insulina não funciona, a glicose não consegue ser captada para dentro das células. E o que é que vai acontecer? Essa glicose ela vai permanecer alta no vaso sanguíneo, no sangue. Então, a gente vai ter o que a gente chama de hiperglicemia. E é essa hiperglicemia que vai estar associada aí ao desenvolvimento do diabetes. Né? Então, é uma outra situação associada à obesidade, uma outra consequência aí da obesidade. A gente lembra também que o excesso de gordura no tecido adiposo, ele não consegue dar conta. A gente tem o aumento desse tecido adiposo, mas essa gordura, ela acaba extravasando para outros tecidos. E aí a gente tem um comprometimento do tecido hepático. É um outro tecido extremamente importante, metabólico. E aí a gente vai ter esteatose hepática, que é aquele acúmulo de gordura lá no fígado. Então, o excesso de peso, a obesidade, ela leva a comprometimento também da função hepática, com o aumento de gordura nos hepatócitos. E isso leva a um quadro de fibrose, que pode desenvolver uma cirrose hepática. Então, vejam que o comprometimento, as consequências do excesso de peso, da obesidade, ela é sistêmica. Ela atinge o fígado, ela leva a comprometimento cardiovascular, ela leva a comprometimento, né, no descontrole da glicose, levando a hiperglicemia, a diabetes mellitus tipo 2. Tá? Então, são inúmeras, né, as consequências. Afeta o rim, porque a gente vai ter aumento de pressão arterial, a função renal vai estar comprometida, vai filtrar menos sangue, a gente vai ter uma insuficiência renal. Então, veja, se a gente for falar das consequências, né, sobre a saúde, são inúmeras. E se a gente for pensar, por exemplo, na saúde da mulher, especificamente, a gente também lembra que a obesidade ela está associada, por exemplo, à infertilidade. Então, mulheres obesas, elas têm maior dificuldade, por exemplo, de engravidar. E aquelas que conseguem engravidar, elas têm maior risco, elas têm um risco aumentado de desenvolver diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, né? De ter partos prematuros e até natimortos. Então, vejam
que a obesidade, ela é complexa, né? Uma rede que vai estar desestruturando todo o sistema, né, do indivíduo. Ô Marília, você pode falar um pouco para a gente sobre a relação entre a obesidade e a inflamação? Então, esse é um dos grandes temas, né? Obesidade e inflamação. Então, a literatura, ela traz muita informação sobre isso já, então a gente já tem aí muita coisa mostrando que a obesidade, ela se caracteriza por uma inflamação subclínica crônica. Ou seja, o tecido adiposo, que é formado lá pelos adipócitos, ele tem um tamanho normal, ele está em homeostase, e aí, à medida que ocorre o excesso, né, de alimento, o excesso calórico, e aí está muito atrelado, né, com o excesso de calorias, né, então a gente tem ali triglicerídeos se acumulando nesse tecido adiposo. E o que é que vai acontecer? O tecido adiposo, ele vai ter um excesso de triglicerídeo para acumular, e ele vai começar a crescer, né, então a gente vai ter a hipertrofia dessas células, né, do tecido adiposo. Então, a gente tem hiperplasia, a gente tem aumento na quantidade de adipócitos, mas também a gente tem hipertrofia. E isso vai causar uma disfunção nesse tecido. E aí a gente lembra que o tecido adiposo, há muito tempo atrás, ele era considerado apenas como um órgão de armazenamento de gordura. Então, achava-se que o tecido adiposo era só para armazenar gordura, é reserva energética. Mas, na verdade, a gente sabe hoje que esse tecido adiposo ele é considerado um órgão endócrino. Por quê? Porque ele secreta inúmeras substâncias importantes para regular a função metabólica do meu corpo. Então, o tecido adiposo, nas condições normais, ele vai estar secretando citocinas que vai estar influenciando em outros sistemas. E quando ele aumenta, quando a gente tem essa hipertrofia pelo excesso, né, calórico, a gente vai ter aumento da produção dessas citocinas. E aí foi visto que o tecido adiposo de indivíduos obesos, ele secreta muitas citocinas e fatores pró-inflamatórios. Ou seja, a gente tem uma condição de inflamação crônica nesses pacientes. Então, a gente pode dizer que o paciente obeso é um paciente inflamado. Então, ele tem, se a gente for dosar lá no sangue, ele tem altos níveis aí de citocinas, né, de fatores inflamatórios. Então, ele tem uma inflamação instalada. E essa inflamação, ela não fica localizada só no tecido adiposo, né? É uma inflamação sistêmica, ela tem repercussão sobre o nosso organismo, nosso sistema. Um outro fato interessante que contribui para essa inflamação, né, do tecido adiposo e essa inflamação sistêmica do indivíduo obeso é a disbiose. Não sei se vocês já ouviram falar, né, nessa alteração da microbiota intestinal. Então, a gente sabe que a microbiota intestinal, ela hoje aparece como um importante elo, né, entre obesidade, inflamação e essas doenças metabólicas, né, o desenvolvimento de doenças metabólicas. Então, quando a gente tem uma dieta rica em gordura, rica em açúcares, isso vai alterar as bactérias que vivem lá no nosso intestino. Então, aquelas bactérias que fazem parte da minha microbiota intestinal, elas vão ser alteradas. Então, a gente vai ter populações se sobressaindo por conta daquela alimentação, e aí vai promover uma alteração na permeabilidade do intestino. Então, a gente vai ter um aumento da permeabilidade intestinal e vai fazer com que haja extravasamento de moléculas que estimulam o sistema imune da gente. Por exemplo, o LPS. O LPS, para quem não sabe, é o lipopolissacarídeo. É um lipopolissacarídeo que está presente na parede de bactérias gram-negativas que ficam lá no intestino. E aí esse LPS ele extravasa. Por quê? Porque o intestino ele fica mais permeável por conta de toda essa alteração da microbiota, da ingesta de alimentos, né, gordurosos. Então já se sabe que existe essa permeabilidade aumentada. E o LPS então ele vai para o sangue, cai na corrente sanguínea. E esse LPS ele é um estimulante do meu sistema imunológico. Então ele vai ativar o sistema imune, né, através de receptores Toll-like, né, que são receptores que recebem, né, essas informações e são ativados. Então, a gente vai ter um sistema imunológico sendo ativado e colaborando para esse estado inflamatório nesses pacientes. Então, vejam que é toda, né, um elo, né, entre microbiota que está alterada, tecido adiposo que alterou, que está mais, né, hipertrófico, e a gente tem uma estimulação muito grande do sistema imunológico. Então, fica evidente que pacientes obesos, eles têm um aumento da inflamação, né, local e sistêmica. Tá? Então, essa inflamação, ela já vem mostrando
vem mostrando aí alterações a níveis metabólicos. Então, a gente sabe que a inflamação, ela vai promover a resistência à insulina. É uma das causas, né, de resistência à insulina, é essa inflamação crônica. Então, essa inflamação crônica, ela vai atrapalhar a via da insulina e a insulina não vai conseguir responder. Então, a glicose não vai conseguir ser captada e a gente vai ter hiperglicemia, desenvolvimento de diabetes. Então, vejam o elo, né? Excesso de gordura leva a uma inflamação crônica que leva a disfunções metabólicas, como, por exemplo, resistência à insulina e diabetes. Tá? Então, existe toda uma complexidade envolvida aí com o aumento da gordura corpórea, né? Bem, Marília. Marília, a Geise está perguntando se os pumps eles reconhecem como fator invasor. Geise está perguntando como é. Acredito que elas. Se os pumps eles reconhecem como fator invasor. Acho que ela estava se referindo ao LPS. Pronto. O LPS, Geise, ele funciona como pump, né? Que é um padrão molecular que é reconhecido pelo meu sistema imune. Então, esse pump aí pode ser o LPS. Então, nesse caso, o LPS ele funciona como um pump, que é reconhecido lá pelos receptores, né, das células imunológicas, ativando esse processo inflamatório. Eu não sei se era isso que ela queria. Acredito que era, Marília. Ô, Marília, puxando então mais para o contexto agora, né, da pandemia da Covid-19. Você pode falar um pouco mais sobre a relação da obesidade com o sistema imunológico nesse contexto? Então, e aí, né, eu até vi aqui que Paloma colocou aqui, né? É preocupante com essa pandemia do isolamento, acaba também contribuindo para o aumento da obesidade. Então, a gente está vivendo um momento aí bem preocupante da pandemia do Covid-19, onde a tendência foi o aumento do peso, realmente, na população, as pessoas ficaram isoladas, né? Sem prática de atividade física, começou, né, até pela própria ansiedade, né, que se criou, a ter um consumo alimentar maior. Então, o excesso de peso foi bem relatado e bem visto, né, durante essa pandemia. Então, foi mesmo um fator que contribuiu. Só que esse excesso de peso e essa obesidade, ela vai estar também associada à diminuição do meu sistema imunológico. Então, vejam, aí eu falei agora há pouco que a obesidade, ela leva a um estado pró-inflamatório. Ela leva a uma inflamação aí crônica, uma inflamação anormal, que não era para estar. Tá? Então, ela leva a uma desregulação do sistema imunológico. Então, já vem sendo visto que pacientes, indivíduos obesos, eles apresentam uma disfunção do sistema imune. Então, há uma diminuição, né, dessa resposta imunológica frente a infecções, por exemplo. Né? Isso foi bem relatado em 2009, quando a gente teve lá a epidemia do H1N1. Né? Então, lá foi visto que os pacientes obesos, eles tiveram uma maior repercussão, tiveram maior gravidade quando infectados, né, lá pelo vírus H1N1. E agora, nessa pandemia, a gente também consegue notar e observar pelos estudos mundiais que a população obesa ou com excesso de peso, elas também têm um pior prognóstico para a doença, né, para o Covid-19. Então, está mostrando aí essa relação que esses indivíduos, por terem eles são mais susceptíveis à infecção por terem uma diminuição da função imunológica. Então, existe sim essa relação, né, do COVID com a diminuição do sistema imune nesses pacientes obesos. Então, vejam que a obesidade, ela também, além de aumentar a probabilidade de doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes, hipertensão, que a gente já sabe, ela também propicia a suscetibilidade do indivíduo a ficar mais, né, a ter mais riscos e gravidades quando infectados. E isso acontece por quê, né? Porque a gente vai ter uma diminuição do sistema imunológico. Então, aqueles macrófagos, aqueles neutrófilos, eles tem uma redução da função deles. Então, a gente tem uma redução da função dessas células fagocíticas, dessas células apresentadoras de antígeno. Né? Então, a gente sabe que macrófago, neutrófilo, né? Eles estão ali ativos para fazer fagocitose de agentes estranhos que invadem nosso corpo, mas eles também vão estar apresentando os antígenos lá para os linfócitos. Só que lá no timo, a produção de linfócitos T vai estar comprometida pela obesidade. Então, a gente já sabe que a obesidade,
aumenta níveis de citocinas, de adipocinas, que atrapalham, têm uma repercussão negativa sobre as células imunológicas. Então, a relação da obesidade com o sistema imune, né, que a gente estava falando há pouco. Então, existe sim uma forte associação, né, da obesidade, né, disfuncionando aí o meu sistema imunológico, né, levando a uma deficiência do meu sistema imune. Então, as alterações que acontecem durante a obesidade, elas vão além do tecido adiposo. Então, a gente viu ali que tem uma alteração no tecido adiposo, é óbvio que está acontecendo ali uma hipertrofia, uma hiperplasia, aumento de citocina sendo, né, levando aquele ambiente pró-inflamatório, mas isso daí vai além do tecido adiposo. Então, lá no timo, lá na medula óssea, a gente vai ter comprometimento por conta desse aumento, né, do tecido adiposo, do excesso de peso, da obesidade. Então, lá no timo, a gente vai ter redução, né, da ativação de linfócitos T, da diferenciação de linfócitos T. Lá na medula óssea, a gente vai ter uma redução da hematopoiese, ou seja, da formação dessas células, né, sanguíneas. Então, a gente vai ter comprometimento, sim, imunológico, o que deixa esse indivíduo obeso muito mais suscetível a infecções, tá, Leide? Pronto. Ô, Marília, tem uma pergunta aqui que foi: professora Marília, tens alguma dica ou estratégia para ajudar as pessoas obesas e que estão no isolamento devido à pandemia? Então, as estratégias e dicas vai ser justamente, Paloma, a melhora no estilo de vida mesmo, né? Então, assim, a gente vai ter que buscar melhorar a alimentação, né? Então, a gente vai ter que ter uma dieta mais equilibrada, tentar ter uma dieta mais equilibrada, reduzir o consumo, né, desses industrializados. Então, são dicas de mudança de estilo de vida, que durante a pandemia eu sei que foi difícil, né? Tá sendo difícil, não tá fácil, mas a gente deve, né, buscar essa ajuda, né, para cuidar da nossa própria saúde. Então, como a gente sabe que existe uma repercussão tão grande no meu sistema, né, no meu metabolismo, por conta do excesso de peso, da obesidade, então eu preciso criar estratégias para melhorar isso. Então, as estratégias é mudança de hábito alimentar. Então, vamos consumir mais verduras, mais frutas. Então, tudo isso vai fazer com que a gente tenha uma redução, né, do ganho de peso. Outra estratégia seria a atividade física. Ah, mas a gente não está podendo ir para academia, né? A gente não está podendo pedalar, né? Está em lockdown, mas a gente pode fazer atividade em casa, né? Então, a gente pode ter o auxílio da atividade física em casa, que vai contribuir, né, para a redução do peso. E a gente pensa, mas reduzir pouquinho não vai adiantar muito. Adianta, né? Então, os estudos na literatura mostram que 5% que você perde de peso já tem uma melhora drástica para você evitar esses riscos que a obesidade traz. Então, são pequenas medidas que a gente pode fazer no dia a dia que vai melhorar essa condição, tá? Para a gente ter uma melhor, né, qualidade de vida. Tem outra pergunta, Milena, aqui. Mari, esse quadro inflamatório se instala em pacientes já obesos ou em pacientes já um pouco acima do peso? Então, foi Milena que perguntou? Milena Márcia, isso. Pronto, Milena. Esse quadro inflamatório, ele já inicia no excesso de peso, tá? Então, quando a gente tem excesso de peso, né, não necessariamente obesidade, então o excesso de peso, ele já leva a esse quadro inflamatório, tá? Então, tanto localmente, lá no tecido adiposo, como, né, sistêmico. Então, essas repercussões, elas se instalam desde o excesso de peso, tá? Então, quando a gente tem ali um IMC acima de 25, aí já é preocupante, porque a gente já tem que alertar, porque a gente já tem um estado inflamatório se instalando, tá? Então, já classifica ou já caracteriza aí um processo inflamatório. Entendi. Marília, você quer fazer mais algum comentário sobre a obesidade ser uma condição que favoreça o desenvolvimento de infecções? Então, como a gente viu, né, Ou há uma posso partir para redução. outra pergunta? Então, acho que só um detalhe, né, que eu esqueci de falar, é que como essas adipocinas, né, que estão sendo secretadas, né, pró-inflamatórias, está interferindo em outros sistemas, não só no tecido adiposo, né, mas em outros sistemas, a gente tem redução da produção de células, né, de linfócitos T e da resposta, né, dessas células. Então, por exemplo, macrófagos,
células apresentadoras de antígeno, de uma forma geral, macrófagos, células dendríticas, elas têm uma redução de coativadores que vão ativar os linfócitos T. Então, veja, a gente tem um comprometimento dessa conversa, dessa ativação da minha imunidade específica. E aí a gente vê que os linfócitos T, que não estão conseguindo ser ativados de forma efetiva, vai reduzir a produção, por exemplo, de interferon, que é, né, uma citocina-chave aí para a defesa de infecções virais. Então, a gente tem uma maior suscetibilidade desses indivíduos a ter infecções virais, porque há uma redução, né, de interferon, que é tão importante para combater, né, essas infecções virais. Então, é bem importante, né, a gente alertar que o excesso de peso, a obesidade, ela reduz, sim, a capacidade das nossas células imunológicas de ativarem a resposta específica e, dessa forma, ter um atraso aí nessa resposta, levando, então, a maior chance de Perfeito, estado grave Marília. de mortalidade. Ô Marília, tem uma pergunta da Paloma, eu acho. Esse processo inflamatório pode ocasionar algum outro processo alérgico com alimentos, eu acho, né? Sobre alimentos, de alimentos. Se o processo inflamatório, sim. Né? Pode Quando a gente ocasionar fala algum outro processo alérgico. quando a gente fala em obesidade, em excesso de peso, né, e essa desregulação do sistema imunológico, ele vai comprometer o desenvolvimento de doenças crônicas, ele pode sim, né, levar ao desenvolvimento de doenças, né, deixa mais suscetível a doenças alérgicas, a doenças infecciosas e também o câncer, né, que é uma coisa importante que eu acho que eu nem falei, não sei se eu consegui falar lá no iniciozinho, que é uma das alterações, das repercussões, né, negativas desse acúmulo de gordura. Como esse ambiente, né, pró-inflamatório, essas citocinas, elas favorecem também o desenvolvimento de células cancerígenas. Então, já tem na literatura, né, mostrando aí que o desenvolvimento de câncer... Oi, Marília. Oi, Tiago, tudo bom? Vamos lá, então, continuar. Vamos. Tá, então se você quiser voltar um pouquinho o que você estava falando, ainda naquela pergunta, né? Sobre a obesidade e o desenvolvimento de infecções. Aí você pode terminar. Certo, então, como eu estava falando, né, a obesidade, né, esse estado pró-inflamatório que a obesidade leva, ele também compromete a função das células imunológicas. Então, a gente vai ter um déficit dessas células imunológicas, tanto as células, né, da imunidade inata, a gente vai ter uma diminuição do processo de ativação da imunidade específica, né, da nossa Sim. imunidade adaptativa. Então, esse link, essa conversa entre imunidade inata e adaptativa, que é tão importante, né, para a gente gerar imunidade, né, para a gente gerar anticorpos, ela também fica comprometida, tá? E aí a gente tem diminuição de interferon e, consequentemente, essas doenças virais, essas infecções virais, elas vão ser mais agressivas. Marília, está me escutando? Estou escutando. Tá, que o teu rosto travou aqui, mas o que importa é que você está... Então, Marília, né, nesse momento, né, como a gente sabe, os holofotes estão todos voltados para a questão da vacinação, né, contra o SARS-CoV-2. E aí a gente queria saber, né, se a obesidade pode ser um fator que vai influenciar negativamente o sucesso da vacina. Então, o que é que a gente sabe, né? A gente sabe que a imunidade ela vai estar debilitada. E aí a gente vai ter uma imunodeficiência nessa população de obesos, né? Então, Sim. a gente sabe que essa resposta da imunidade inata, essa comunicação de apresentar o antígeno, apresentar lá o vírus para a imunidade específica, vai estar comprometida. E aí a gente vai ter, por exemplo, uma redução da produção de anticorpos. Então, até a mudança de isotipos, né, de anticorpo de IgM para IgG é comprometido nessa população, né, que tem obesidade. Então, esses anticorpos IgG, que são os anticorpos neutralizantes que a gente tanto busca, né, mediante essa vacinação, ela está comprometida na população obesa, né? Então, existe naturalmente essa deficiência de mudança, de troca, né, de anticorpos IgM para IgG. Existe uma deficiência, né, na apresentação de antígenos para ativar essa imunidade específica, para a gente poder gerar essa resposta protetora, né, neutralizante. E aí, é claro
que não se tem estudos, né, mostrando que a vacina que está sendo usada, nas doses que estão sendo usadas, não vai ser eficaz para a população obesa. Mas é preciso alertar que isso pode acontecer, né? Então, espero que não. A gente espera que a vacina, ela também sirva para imunizar de forma efetiva essa população obesa, tá? Mas como a gente sabe que existe uma redução dessa resposta imunológica nos pacientes obesos, talvez a vacinação ela possa ser comprometida, né? A gente possa ter uma imunização aí mais reduzida nessa população. Mas é claro que isso tem que ser o quê? Investigado ainda e observado. Então, é muito cedo a gente dizer se vai funcionar, se não vai funcionar, mas é claro que a gente tem que ter esse alerta, né? Porque é bem preocupante, né? A gente usar a vacina, porque isso vai comprometer tanto a saúde desse indivíduo obeso como da comunidade, né? Porque a gente quer que ele se imunize, que ele se proteja, que protegendo a ele, ele também vai estar protegendo um todo, né? Então, é importante ter esse alerta, né, da comunidade científica para a gente estar observando aí se essa vacinação é realmente eficaz, é efetiva também para essa população obesa. São coisas que vão ser estudadas, né? E a gente só vai saber mais na frente, né? Mais na frente, exatamente. E aí, Marília, como é que funciona ou, né, vai funcionar, né, para esse grupo de pacientes obesos essa vacinação aqui no Brasil? Então, assim, uma coisa que eu gostaria de alertar, né, que a vacinação, ela é extremamente importante. Então, a gente está vivendo aí nesse processo de vacinação, né, embora lenta aqui no Brasil, mas está acontecendo. E a vacinação é extremamente importante para evitar, né, mortalidade na população. Então, a gente está vendo aí que ela vai evitar os casos graves, né, não só, né, falando de vacina para Covid, mas também para outras vacinas, né, que a gente utiliza aí nos Sim. planos, né, de campanha, né. Então, vacina já é estimado aí que ela evita a morte de 2 a 3 milhões, né, de pessoas por ano. Então, a gente tem, né, mortalidade sendo evitada porque as pessoas se vacinam. Então, a vacina é algo importante. E quando a gente pensa em vacina de Covid, né, para essa população obesa, aqui no Brasil, somente o grupo com obesidade grave, aquela obesidade nível 3, com IMC acima de 40, né, quilos por metro quadrado, é que está enquadrado dentro desse grupo especial. Está dentro desse grupo aí que vai receber a vacinação para o Covid. E aí, se a gente pensar na Europa, em outros países, a vacinação ela acontece num grupo obeso desde o grau 1, né? Então, grau 1, grau 2, esses pacientes, eles entram dentro do grupo prioritário. Aqui no Brasil, eles estão priorizando apenas obesidade grave, obesidade grau 3. Só que a gente sabe que as repercussões, né, da obesidade em grau 1, grau 2 e inclusive o sobrepeso já é um fator de risco, já é um fator condicionante, né, para agravamento das doenças, né, infecciosas. Então, é algo a se pensar, né, porque aqui a obesidade ela não é um grupo prioritário, não todas as formas de obesidade, né, somente o grupo 3 vai entrar aí como linha de frente aí para essa campanha, né, de prioridades. Mas como você falou lá no começo, não é tanta gente, né, que está nesse quadro de obesidade no Brasil, né? Exato. E não vai ser contemplado nesse grupo, né? Não vai dentro desse grupo, não. Marília, já trazendo para uma questão de saúde em geral, né, do cuidado da saúde em geral dos pacientes obesos, em que situações uma pessoa com obesidade ela é considerada um paciente especial? Então, quando a gente fala nessas campanhas aí de vacinação, né, de priorização desse grupo de obesidade, o obeso ele só vai ser considerado aqui, né, nessas campanhas, né, nessa campanha exclusivamente aí do COVID, como um paciente especial, né, para receber a vacinação, se ele tiver outras comorbidades associadas. Então, se o paciente ele for diabético, então diabetes mellitus é um fator, né, de comorbidade, é uma comorbidade que entra dentro do grupo especial. Então, a gente sabe, né, que o paciente obeso, ele pode, né, ele tem mais chance de ser um paciente diabético. Então, se ele apresenta diabetes, ele entra dentro desse grupo especial. Se esse paciente obeso, ele tem esteatose, né, hepática, se ele tem um acúmulo de gordura ali no fígado, ele entra dentro desse grupo. Se ele tem uma doença cardiovascular, né, cardiopatias, ele entra dentro desse grupo de risco. Então, por isso que é importante a gente avaliar, né, se esse paciente com sobrepeso ou obesidade grau 1, grau 2, ele não tem nenhuma dessas comorbidades, porque se ele tem essas comorbidades, ele entra dentro desse grupo de priorização, né? Então, é interessante alertar essa população, né? Visto que somente ter o peso elevado não é grupo de risco, né? Pelo que a gente viu, só se ele tiver o grau mais grave, né? A obesidade grau 3.
Então, para ele se enquadrar dentro desse grupo agora, né, que é o terceiro grupo de vacinação aí da campanha, para receber a vacina, ele tem que ter essas comorbidades, né? E a diabetes é uma doença, né, que também acelera e deixa mais suscetível o indivíduo a infecções, né? Então, se a gente for ver o apanhado aí geral, pacientes com diabetes, eles também têm maiores chances de agravamento da doença e de mortalidade, né? Então, ele entra, se o paciente é obeso ou sobrepeso e ele tem diabetes, ele entra dentro desse grupo especial, aí ele é considerado aí do grupo especial, tá? Ok, Marília, a nossa última pergunta aqui, né, é do nosso roteiro. Então, pelos sérios impactos que a obesidade acarreta à saúde das pessoas, como é que a gente pode tratar essa obesidade? Então, como a gente viu, né, a repercussão da obesidade no organismo é imensa, né? Então, a gente viu que a obesidade ela vai levar essas disfunções todas orgânicas aí no paciente. E aí a obesidade ela tem que ser tratada como doença, né? Porque muita gente às vezes trata a Uhum. obesidade como algo, não, é o paciente que não quer, né? Ele, né, bota a culpa no paciente, como se ele que quisesse estar naquela condição. E na verdade não é, né? A gente viu que é algo, né, mais complexo, é uma doença muito complexa que envolve vários fatores, tá? Então, de fato, é uma doença grave que leva a inúmeras complicações sistêmicas e a gente precisa ter um cuidado maior, um alerta maior, né, para essa população. Então, o enfrentamento da obesidade ela vai se dar com todos os cuidados, em todas as formas, em todos os âmbitos. Então, o paciente ele precisa ter, né, um aporte psicológico. Então, eu tenho que ter uma atenção à saúde mental desse paciente, eu tenho que ter uma atenção à dieta desse paciente. Então, veja que o tratamento ele é multiprofissional. Eu preciso do envolvimento de vários profissionais para ajudar, né, no tratamento dessa doença crônica, da obesidade. Então, eu preciso ter uma dieta balanceada, eu tenho que ter uma dieta adequada para esses pacientes. Então, a alimentação vai ser extremamente importante. Sim. Eu preciso de um educador físico ali, né, na linha de frente, para poder promover e prescrever atividades, né, específicas para aquele indivíduo, tá? Eu preciso ter essa atividade física, eu preciso ter essa alimentação, esse aporte, né, da saúde mental para esse paciente obeso, para poder, né, contornar, tratar esse paciente por completo. E, além disso, a gente sabe, né, que dependendo do grau de obesidade, dependendo das condições, das complicações, né, dessa obesidade, o médico ele poderá também introduzir, né, fármacos que podem também ajudar aí na redução de peso e na melhora aí desse quadro. Mas, basicamente, a mudança de estilo de vida, ela vai ser bastante fundamental para esse paciente reduzir aí esse peso e ter melhor qualidade de vida, né? Porque a gente está buscando aqui qualidade de vida, não é nem estética que a gente fala, né? Uhum. E pensa em obesidade, não é estética, é saúde, né? Qualidade de vida, já que ela está envolvida com tantas complicações. Marília, tem duas perguntas, eu vou ler essa que eu estou conseguindo ver aqui, depois eu volto na outra. O paciente de sobrepeso que apresenta parâmetros laboratoriais normais, esse paciente ele pode ficar mais tranquilo quanto à gravidade da doença? Então, né, é aquela questão, né, Tiago? Porque a gente sabe que às vezes o paciente ele tem um excesso de peso, né, ou mesmo ele tem obesidade e não tem nenhuma complicação, né? Os exames laboratoriais vão estar todos ali bonitinhos, normais, não tem nenhuma alteração. Mas o que é que acontece, né? A gente tem um fator genético também ali influenciando, né? Então a gente sabe que como é multifatorial, a genética também influencia. Então às vezes aquele paciente Sim. ele come, né? Come besteira, né? Come uma alimentação errada e às vezes, né? A saúde dele metabólica ainda está ok. Mas por quê? Porque ele tem um fator protetor genético também, que a gente não pode esquecer Uhum. disso, né? Então a genética ela também influencia para mostrar um perfil mais saudável, né? Existe o que a gente chama na literatura, né, de uma obesidade saudável. Então, o indivíduo ele tem um excesso de peso, né? Ele tem lá os adipócitos, mas num ambiente saudável, que não leva a esse processo inflamatório. Tá? Então, a gente não vai ter esse processo inflamatório que vai comprometer todo o sistema metabólico desse indivíduo. Então, ele tem um fator protetor ali, né? Então, isso é também associado com genética, né? Então, a gente sabe que a genética os genes envolvidos aí nesse processo de armazenamento de gordura, né, de gasto calórico, eles também influenciam, né, como fator aí para o desenvolvimento das complicações da obesidade. Mas a gente sabe também, né, Marília, que ao longo
com o aumento da idade as coisas vão mudando, né, no nosso Isso. metabolismo. Então, né, Aí tem coisas que prestar atenção. acontecem quando a gente é mais novo que a repercussão só vem lá na Só frente, vem mais né? na frente, exatamente. A outra pergunta, Marília, acho que é sobre o grupo da vacinação. Se pacientes com asma também estão nesse grupo prioritário. Não sei se você Paciente saberia dizer. com asma. Sim. Tiago, se eu não me engano, ele também entra dentro desse grupo prioritário. Deixa eu confirmar aqui. Tá Acho bom. que eu anotei alguma coisa aqui sobre esse grupo. É o grupo prioritário, né? Eu sei que diabetes, paciente com... Pronto, Marília, as meninas acharam aqui. Lady Tamara, asma grave, no asma caso, grave, terão né? prioridade para receber a vacina. Cardiopatas, esteatose hepática, né? São condições da síndrome Pronto. metabólica, estão associadas à asma, né? Deixa eu ver se teve mais alguma coisa aqui. Acho que não. Pronto, Marília. Então, eu queria que você agora, né, se você quiser dar um recado final, né, para todo mundo sobre o tema que está assistindo aqui, fique à vontade. Então, né, gostaria de agradecer a participação de vocês, né, apesar das quedas que teve aqui, né, eu espero que vocês tenham conseguido aí entender mais ou menos, né, a visão que a gente quis, a proposta, né, que a gente quis trazer aqui hoje. Então, a gente vê que a obesidade é uma doença crescente e alarmante, a gente precisa ter essa consciência e a gente precisa buscar ajuda, né, quando a gente está aí com esse excesso de peso, né, essa pergunta aí que o Tiago falou, né, anteriormente. Tem a questão da genética, mas também tem a questão do tempo, né? Porque é uma doença que é crônica, né? Prolongada. Então, a gente precisa se cuidar o quanto antes para não levar um desenvolvimento aí tardio, né? Na idade aí adulta, idosa, a essas doenças, essas complicações, né? Então, é importante a gente ter esse alerta. E a gente viu que a obesidade, ela influencia negativamente no meu sistema imunológico, deixando mais susceptível a essas doenças. Então, vamos nos cuidar, né? Vamos tentar buscar uma vida, um estilo de vida mais saudável, vamos ter atividade, vamos praticar atividade física, né? Às vezes a gente pensa, tem que ser um atleta, tem que virar um atleta agora, não. Né? Se a gente faz aí 150 minutos por semana de atividade física, não dá nem 22 minutos por dia, né? Então não precisa fazer 1 hora, 2 horas, eu não tenho tempo, eu não tenho como, mas a gente pode sim, porque são tempos reduzidos que eu preciso de atividade, é uma alimentação mais, eu vou deixar de comer, né, produto industrializado. Não, não precisa ser radical. Não é para ser radical. A gente precisa pesar o equilíbrio, né, ter o equilíbrio. Então, vamos buscar uma alimentação mais rica em frutas, né, em fibras, para a gente não alterar a nossa microbiota, que a gente sabe que vai influenciar negativamente, né, nesse processo inflamatório. Então, reduzir o conteúdo de gordura, de açúcares, né, é importante porque está associado com essa inflamação da obesidade. Então, assim, é um conjunto, né, Tiago, na verdade, que a gente precisa ter, né, para entender essas condições aí da obesidade. Então, eu acho que o recado era esse que a gente queria trazer nessa tarde de hoje, é que a obesidade é uma doença, é multifatorial, é complexa, mas que a gente pode evitar esses desfechos desfavoráveis, né? A gente tem como alterar, né, através dessa modulação e dessa modificação do ambiente, né? Através da alimentação, da atividade física, né? Da saúde mental, né? O apoio da saúde mental também é muito importante, principalmente nessa época de pandemia, né? Então, eu acho que é isso um recado final que eu trago para vocês. Vamos nos cuidar e vamos buscar uma melhor qualidade de vida, né? Para evitar aí entrar nessas estimativas, né? Da prevalência de obesidade aí no mundo. Isso. Ok, Marília, né? Então eu queria agradecer, tem vários comentários aí, o pessoal batendo palmas, né? Dizendo que aprendeu bastante, excelente tema, excelente palestrante. Eu também me junto ao pessoal, foi excelente, né, a sua participação hoje aqui conosco. Né? Leide está aí agradecendo. Espero que tenha contribuído aí um pouquinho, que tenha realmente... Né, não, com certeza contribuiu bastante, né? Esses 3 vídeos, né, porque foram 3 partes, ficam todos salvos lá, tá no Instagram, os outros 2 já estão, os que caíram, né? E também a gente vai pegar os 3, a gente vai colocar tudo num só e a gente coloca no YouTube, tá, gente? No canal do
laboratório, que é TV Bioprot, e aí todo mundo pode assistir e compartilhar a live de Marília toda na íntegra, tá? Então é isso, né? Eu queria agradecer mais uma vez a Marília, todo mundo que assistiu, ficou entrando, né? Apesar das quedas. E semana que vem a gente tem o último episódio, tá? Dessa temporada. E logo mais a gente vai divulgar, tá? Qual é o tema. E vai ser na próxima segunda-feira, tá? No meu horário de sempre, às 4 horas. Tá bom, obrigada, Tiago. O pessoal está perguntando se tiver algum artigo. Aí depois você coloca dá o link pra gente, Marília, aquele que você falou também do e-book, e a gente coloca sempre nas legendas, tá? Ou publica lá no Instagram, tá bom? Tá, ok. Então, mais uma vez, obrigado, Marília, e para todo mundo aí, até a próxima. Ok? Tchau, Então, tchau, gente. Obrigada a todos.